Olá! Bem-vindos a mais um vídeo de explicações sobre o Japão e a cultura japonesa e a história do Japão e o território japonês e muito focado nas oportunidades, nas coisas que vocês podem fazer no Japão para tornarem a vossa visita mais interessante. Portanto, quer vocês tenham planos para ir ao Japão brevemente, planear uma viagem, fazer assim uma coisa muito à vossa maneira com o que vocês querem fazer lá. Quer vocês simplesmente queiram saber mais do Japão e viajar sem ter que viajar por enquanto, este é o vídeo para vocês. Este vídeo chama-se Rotas e Caminhos do Japão Antigo, mas é o primeiro de uma série. Ou seja, as rotas e caminhos do Japão Antigo são muitos, são diversificados, a sua história é muito interessante, tem muita coisa para contar. Quero mostrar o território, quero mostrar o que é que vocês podem lá fazer. Quero revelar algumas coisas que antes estavam exclusivamente disponíveis para as pessoas que me contratavam, para eu ser a consultora deles, para planearem estas viagens e estas experiências. Então, aqui em primeira mão vai ser revelada muita coisa que antes já estava disponível na via comercial do meu trabalho, não na via assim gratuita, aberta a todos do YouTube. Estou muito contente com isto porque estou a compilar informação de uma maneira que eu acho que é pedagógica e acessível a todos. E vocês têm os meus contactos aí nos slides e no final também, se quiserem saber mais sobre o assunto, porque eu sei que há sempre perguntas, porque há sempre coisas que as pessoas se lembram e que eu não me lembrava quando estava a fazer a apresentação e que vocês pensam, isto, e aquilo. Pronto, podem me contactar depois e eu respondo às vossas perguntas por e-mail ou aqui nos comentários do vídeo. E vamos avançar. Então, o que é que são os caminhos antigos do Japão? Os caminhos antigos do Japão chamam-se Kaido. Kaido é basicamente via ou caminhos. Obviamente, todas as civilizações organizam as suas rotas de certa maneira. Nós temos o trilho Apalache nos Estados Unidos, nós temos os trilhos medievais na Europa, entre eles, por exemplo, o Caminho de Santiago de Compostela. Há muitas maneiras de fazer vias, rotas, caminhos, sejam eles de peregrinação ou porque um povo deslocava do ponto A ao ponto B. Estão a perceber? Há muitas razões para se fazerem vias no território. E isto é uma coisa complexa. Fazer uma via no território é mais complexo do que nos parece hoje em dia. Nós viemos ao mundo com isto já pensado e não nos passou pela cabeça o quão complexo é fazê-lo. É preciso segurança, é preciso que o caminho seja perceptível, portanto, pavimentado ou de alguma maneira marcado. Então, os Kaido no Japão são assim os primeiros caminhos a sério. Claro que já havia estradas e caminhos antes, mas o Kaido é longo o suficiente para se tornar o que em inglês chama uma highway, mas não é uma autoestrada. É simplesmente um caminho perene, marcado, pavimentado, com estrutura, com serviços ao longo do caminho. E estes Kaido, nomeadamente na ilha de Honshu, que é a ilha central, digamos assim, das 4 ilhas principais, Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu. Honshu é a ilha principal, que tem Tóquio, a que tem Kyoto e por aí adiante. E os 5 Kaidos mais antigos da ilha de Honshu são chamados Go-Kaido. Go 5. Então, em que é que consiste o Go-Kaido? O Go-Kaido consiste em Honshu Kaido, Nikko Kaido, Koshu Kaido, Nakan Sendo, Tokaido. Então estes Kaidos, estes caminhos antigos, estas vias antigas, acabaram por proporcionar um conjunto de rotas principais do Japão, que foram muito determinantes para o desenvolvimento das vilas que existem ao longo destes caminhos. Nós vamos falar aqui neste vídeo, porque é o de introdução, de um bocadinho de porquê que estes Kaidos apareceram, e depois vamos falar do primeiro, que é o Hoshu Kaido. Nos próximos vídeos, depois vamos falar nos restantes. Para além destes Go-Kaido, existe também o Nagasaki Kaido em Kyushu e o Hokuriku Kaido, que eu depois vou falar em vídeos satélites a explicar mais isto em detalhe. Portanto, continuem a seguir o canal, a subscrever se quiserem saber mais. Os Kaido
são lindíssimos de se visitar. Proporcionam, eu recomendo às pessoas visitarem isto e fazerem uma parte destes percursos a pé ou organizarem as suas caminhadas ao longo de secções destes Kaido, porque tem paisagens lindíssimas. Normalmente têm pequenas vilazinhas que podem não ser tão cheias de turistas, então eu acho que é mais característico, é mais imersivo. Eu valorizo isso e, portanto, eu partilho isso também com as outras pessoas, não é? Eu acho que vocês têm a oportunidade de ver paisagens lindíssimas. Há caminhos em planície, há caminhos em montanha. As partes da montanha, claro que são um bocadinho mais difíceis do que as partes em planície, mas têm outras vantagens, porque têm vistas também belíssimas. Principalmente na primavera, quando há a floração da sakura, ou no outono, quando há a mudança da cor das folhas. E se faz o momiji, que é ver o ácer a ficar vermelho, e outras folhas também que ficam vermelhas nestas florestas de montanha que são lindíssimas. Normalmente os Kaido têm secções, não é inteiramente todo o caminho, mas tem secções que estão preparadas para visita, que têm escadas, têm rampas, estão a ver aqui na fotografia, tem estrutura para serem caminháveis, não é? É preciso conhecer, lá está, eu conheço, podem ir com as minhas indicações, ou podem ir comigo mesmo, mas se não forem comigo, se forem semigo, pelo menos que vão com as minhas indicações, porque eu procuro dar orientação para as pessoas saberem exatamente quais são as secções de cada um que podem fazer, porque há partes que também não são seguras, ou não são convenientes, ou não estão asfaltadas, ou estão à beira de uma estrada, mas não dá muito jeito de passar, etc. As vilazinhas dos Kaidos, eles todos, são assim, são vilazinhas de uma via só, estão a ver, mas normalmente muito rodeadas de verde, muito bonitas, com uns mercadinhos de produtos locais engraçados. Não são uma coisa que. Por exemplo, há diferentes Kaidos, como vocês viram aqui, há 5. O Tokaido, claro que é o mais famoso, e portanto tem mais coisas mais turísticas ao longo do caminho. Mas a maior parte destes Kaidos, se vocês saírem da área metropolitana de Tóquio, antigo Edo, já são de características muito rurais. Então vocês já conseguem ter uma experiência muito imersiva que era fazer o caminho de Jampo antigo. E há zonas que são particularmente bonitas, lá está, na primavera ou no outono. Esta é uma das fotografias do outono. Vocês sentem que estão a fazer um trilho que não é só histórico, estão também a sentir a alma do Japão, que é uma coisa muito que eu acho que é muito característica de quem faz caminhadas, quem faz caminhos, quem faz caminhos de Santiago, quem faz outros caminhos. Eu acho que também senti isso, não é? Faz parte de um circuito de pessoas ao longo da história. E depois outra coisa boa de fazer partes destas caminhadas é que vocês ficam em alojamentos tradicionais, são muito giros, têm a comida das várias regiões, feita ali, caseirinha, e têm essa experiência de encontrar também outros caminhantes e outras pessoas. Normalmente há indicações nestes 5 caídos principais, não em todas as secções, mas indicações de setas, para onde é que vão certas vilas, que distâncias é que faltam, e eu também vou dar informações mais detalhadas sobre isso. Então, quando é que eles foram constituídos? Quando é que eles apareceram? Estes 5 caminhos, o conjunto Gokaido, foi instituído durante o período Edo. Esteve sempre em funcionamento durante o período Edo. Portanto, o período Edo convenciona-se que começa a 24 de março de 1603, quando Tokugawa Ieyasu estabelece o shogunato em Edo, que é o nome antigo de Tóquio, mas Edo e Tóquio são entidades diferentes. Ou seja, a cidade de Tóquio, fazer aqui uma parte, vos contextualizar. A cidade de Tóquio atual, agora, do século XXI, e grosso modo do final do século XX, não é? Do período pós-reconstrução a seguir à Segunda Guerra Mundial, a chamada Tóquio constitui-se por 23 cidades. 23 não é bem municípios, que isto não tem correspondência com os nossos municípios, mas é 23 cidades, entre as quais a antiga Edo. Então, quando vocês às vezes veem pessoas a falar ou coisas escritas Tóquio, Edo, Edo, Tóquio, não é bem assim. A Tóquio atual inclui a Edo antiga, mas inclui muito mais. E o período Edo chamou-se quando o shogunato foi estabelecido em Edo, em 1603. Então, esse é o início do período e depois ele termina a 3 de março de 1868 com a queda de Edo, o fim do shogunato e o início da era Meiji, da reinstalação da família imperial no poder e depois da consolidação da monarquia constitucional, digamos assim. Durante todo esse período Edo,
criaram-se vários regimes diferentes de caminhos, porque estes caminhos tinham checkpoints, as pessoas tinham que poder ou não poder, conforme a vossa classe social, a vossa ocupação, etc. Vocês podiam ou não podiam deslocar-se de umas prefeituras para as outras. Então, estes caminhos exigiam uma certa organização administrativa do Estado, e o Estado moderno do Japão é basicamente o início do shogunato Tokugawa e o chamado período Edo. Então, quando se constituiu uma administração central, um Estado, é que se puderam começar a regular, a supervisionar e a criar estes caminhos oficiais do Gokaido. E aqui nesta figura, aqui ao lado, vocês têm as rotas antigas. Este sistema, o sistema do Sankin Kotai, é fundamental para a criação do Gokaido. Não havia Gokaido se não houvesse Sankin Kotai. Eu tenho muita dificuldade em dizer este kanji, porque este kanji tem várias leituras diferentes. E o baralho. Sankin Kotai é um sistema, é uma prática, é uma coisa que foi instituída durante o shogunato Tokugawa. Pode-se traduzir como residência alternada ou então obrigação de vassalagem ou até sequestro familiar. Depende um bocado de como é que vocês explicam isso. Então, basicamente é assim, o Shogun obrigava os daimyos de certas províncias isto eu estou a super simplificar, hein? Depois esta história é muito mais completa, mas ele obrigava os daimyos das províncias a terem uma parte da sua corte, do seu séquito, digamos assim, da sua família, permanentemente em Edo, para se constituir uma obrigação deles respeitarem as ordens do Shogun. Era quase como se as famílias deles estivessem sequestradas em Edo, não é? Junto do Shogun. Eles iam para as suas províncias administrar as províncias, mas periodicamente vinham a Edo. Este sistema dava um jeitaço à administração do Estado japonês. Primeiro fazia com que o excedente de dividendos, aquilo que eles cobravam a mais de impostos nas províncias, o dinheiro que eles juntavam eventualmente do comércio, alguns deles tinham portos de comércio internacional abertos, por exemplo, com os portugueses. Portanto, o dinheiro que eles tinham a mais, em vez de investirem em lobby ou em corrupção ou em pagar aliados ou em fazer festas sumptuosas ou em pagar a mercenários ou em comprar equipamento de exército, etc. Em vez de gastar dinheiro em todas essas coisas que podiam colocar em causa a sua fidelidade ao shogunato ou podiam equipá-los o suficiente, dar-lhes poder suficiente para eles depois poderem vir a fazer frente a esse sistema que é o shogunato, em vez de eles terem esse dinheiro disponível, eles gastavam imenso dinheiro nesta logística toda de fazerem a viagem periódica, e a periodicidade era diferente para diferentes daimyos e para diferentes senhores feudais, mas eles tinham que ir a Edo, a maior parte deles 2 em 2 anos, e passar algum tempo em Edo, prestar vassalagem e levar montes de prendas e pagar imensos impostos ao Shogun. Então, fazer a viagem, pagar aquela gente toda aqui com eles na viagem, as comidas, os transportes, aquilo tudo, chegar a Edo, passar lá algum tempo, levar as prendas para lá, gastar dinheiro a levar as prendas para lá e depois fazer a viagem de volta às suas províncias. Portanto, durante o tempo em que eles não estavam nas províncias das quais eles eram soberanos, tinham que ter também uma máquina administrativa para gerir enquanto eles estavam ausentes. Portanto, tudo isso fazia com que o Shogun tivesse garantias que aqueles daimyos lhe eram fiéis e também tivesse a informação das coisas que se passavam nas suas províncias, porque a principal razão deles fazerem esta visitação e passarem este tempo em Edo, para além de estarem com as suas famílias e com as suas cortes privadas, era também para darem as novidades ao Shogun do que é que se passava nas diversas províncias. Então este é um sistema, o Sankin Kotai, é um sistema que exige vias seguras, amplas, largas, com serviços, com capacidade de alojar esta gente toda, de alimentar esta gente toda, porque estas cortes em trânsito andavam permanentemente nestas estradas. Estão a perceber? Ora eram umas, ora eram outras.
Então a população também se habituava a ver passar estas coisas. E depois havia os padrinhos, e depois havia os monges, e depois havia os santuários que se organizavam ao longo dos caminhos, porque esta gente ia parando para pedir, para rezar e para pedir favores às divindades e prestar respeito às diferentes divindades. Portanto, há toda uma estrutura dos caminhos em si que só existe, que só se monta e que só se mantém em funcionamento porque há continuamente a prática do Sankin Kotai. Esta prática foi sedimentada mesmo entre 1630 e 1640. Depois houve um período, que foi o período do Yoshimune, que é um dos shoguns, em que ela não esteve em prática, ou não esteve em prática de uma maneira consistente, mas, grosso modo, durante todo o período Edo, digamos que foi por causa disto que se constituíram e se mantiveram os Gokaido. Eu acho que eu vou, não quero assim tipo estar a anunciar já porque ainda não sei, mas eu acho que eu vou ter a oportunidade de gravar um vlog em conversa com um historiador que percebe montes, montes de história do Japão antigo, mais do que eu, com o qual já tive o prazer de falar várias vezes, e de gravar coisas com ele e de participar em coisas com ele. E ele vai-vos falar mais disto. Da parte histórica do Sankin Kotai e da parte de o que é que isto é para a constituição do Estado moderno do Japão. Portanto, fãs, super fãs de história do Japão antigo, estejam a seguir o canal que isto vai aparecer por aqui. Edo. Portanto, Edo era o sítio de onde partiam e chegavam o Gokaido, os 5 caminhos. Portanto, o objetivo deles era irem ter a Edo e depois de Edo irem para outras partes do Japão. E, portanto, Edo tinha naquela altura, ou criou-se naquela altura, o shogunato criou uma verdadeira citadela muralhada, um castelo a sério, com o equivalente ao que na Europa se chama donjon, que é a torre do castelo, o último reduto, e tudo mais. Eu tenho aqui uma figura que corresponde mais ou menos a uma figura de detalhe que foi a melhor que eu encontrei. Corresponde mais ou menos a 1/3 da citadela no interior da área muralhada do Castelo de Edo, que já agora hoje em dia o território no qual existia o Castelo de Edo é parcialmente os jardins do Palácio Imperial. Já vão ver isso. Portanto, aqui na figura de cima temos um exemplo de um cortejo, como eles estavam a ir, a caminho de Edo, e aqui temos a área da cidadela interior, que é só 1/3, reparem. Esta área aqui, esta área toda que está aqui nesta figura, esta área aqui é só este bocadinho. Só este bocadinho. Portanto, a área muralhada, dentro de fossos com águas, estão a perceber, do Castelo de Edo, era muitíssimo vasta. Portanto, estas famílias todas destes daimyos tinham que ficar dentro destas áreas, porque elas estavam sobre a alçada do Shogun. Claro que depois tinham as suas subcortes, os seus centros de interesse, etc., as suas mandingancias políticas, mas isto estava tudo sob a alçada do Shogun para o país estar controlado. Para o país existir, porque antes disso não existia país. Existia uma série de Estados em guerra. Sem curiosidade. Então, a partir daqui, vou-vos dar um exclusivo. Primeiro exclusivo deste vídeo. E exclusivo porque normalmente as pessoas só têm acesso a estas informações em serviços de consultoria remunerados. Como o que eu faço é investigação e através da minha investigação, que eu faço do zero, eu posso criar conteúdos exclusivos, portanto, coisas que mais ninguém sabe, porque só sabe quem investiga isto e quem investiga isto sou eu. Eu consigo, e essa é uma coisa que me dá imenso prazer, eu consigo depois apresentar às pessoas que querem conhecer o Japão as coisas desta maneira, que elas podem mesmo ir ali, que elas podem mesmo conhecer isto, etc. Então, eu acho que é fundamental para quem quer perceber as rotas do Japão antigo, o Gokaido, conhecer o ponto a partir do qual se medem todas as distâncias. Portanto, o ponto zero não é o quilómetro zero, é o ponto zero, a partir do qual se medem todas as distâncias de todos os Gokaido, e que é também, ainda hoje, o ponto zero, a partir do qual se medem todas as distâncias de todas as estradas e autoestradas a partir de Tóquio. Portanto, este sistema de haver um ponto zero iniciou-se para o Gokaido, mas depois continuou a ser utilizado mesmo até à época contemporânea para medir todas as distâncias de estradas, autoestradas, caminhos pedestres, tudo mais. Então, este ponto que está marcado
na cidade de Tóquio, está marcado no chão e tem lá também uma explicação. É um sítio que normalmente os turistas, o turismo massificado, não passa lá, ninguém liga nenhuma àquilo, mas eu acho que é super importante para a história do Japão. E fica a relativa pouca distância dos jardins do Palácio Imperial e, nomeadamente, do sítio da antiga citadela do Castelo de Edo, aquele que eu vos mostrei nas gravuras antigas. Então é perfeitamente possível, através, por exemplo, aqui da Estação Central de Tóquio Eki, que aliás é um edifício lindíssimo, comemorou há pouco tempo o centenário, portanto é um edifício património cultural classificado. A sua fachada do lado voltado para os jardins do Palácio Imperial é mais interessante do que a outra, porque essa é que é a fachada histórica, de tijolinho e muito bonita. E isso em si já é um sítio bonito para visitar e vocês podem aceder a esta área da cidade facilmente através da Estação Central de Tóquio, que tem comboio, Shinkansen, metro, várias estações de metro perto, etc. E depois existe aqui as ruínas do Castelo de Edo, que vocês podem visitar entrando através do que se chama os Jardins de Este, os Jardins do Palácio Imperial de Este. Nem toda a área, digamos assim, do Parque do Palácio Imperial, porque depois disto ser castelo, foi recapturado pela família imperial e foi transformado em Jardins do Palácio Imperial, não é? Mas nem toda a área dos Jardins do Palácio Imperial é visitável. Há uma parte que ainda é da família imperial do Japão. Mas há uma parte que é visitável, e se vocês entrarem pelos Jardins Este ou se entrarem pela Porta Norte, vocês podem aceder aqui às ruínas do Castelo de Edo. E eu recomendo virem aqui ter, começando o percurso no quilómetro zero. Portanto, fazerem aquele bocadinho do percurso que todos os daimios do Japão faziam. Todos os senhores feudais, imaginem, todos os senhores feudais de províncias de norte a sul do território, depois de fazerem aquele caminho imenso que é o caminho entre a sua província e Edo, a Edo antiga, eles chegavam a uma ponte, que eu já vos vou mostrar, que é Nihonbashi, é literalmente a ponte da entrada do Japão, não é? Eles chegavam a uma ponte e depois de passarem essa ponte, estavam oficialmente na zona nuclear do Castelo de Edo, que hoje em dia inclui estes bairros todos e a Estação Central e não sei o quê. Mas isto já era zona do Castelo de Edo e depois faziam este caminho aqui até ao Dom João principal. E vocês podem fazer esse mesmo caminho com os vossos pezinhos. São séculos e séculos de história que vocês estão a percorrer. Eu acho isto o máximo, eu gosto de recomendar isto às pessoas. Esta é a ponte, é a Nihonbashi, que agora está muito diferente. Isto é uma gravura, portanto, dá para vocês terem uma ideia do que era a ponte. Ela não era uma ponte só cerimonial, era utilizada pelo dia a dia das pessoas. Aliás, eu escolhi esta gravura porque há aqui gente carregada com coisas, porque perto da Nihonbashi havia um mercado de peixe imenso, portanto, era uma zona vivida, era uma zona de bulício. A ponte foi evoluindo, primeiro era um arco com estacas, depois foi mudando. A ponte atual, já vos vou mostrar, é aquela que tem no chão este símbolo aqui, esta placa no chão, em bronze, creio eu, que é o sítio do ponto zero de todas as distâncias que eu vos falei antes. Como não dá muito jeito as pessoas estarem no meio da estrada a olhar para uma placa de bronze, porque a ponte hoje em dia é um ponto de trânsito, tem carros a passar, então eu vou com as pessoas até ao sítio, digo que está ali a placa no chão, mas não saltamos para o meio da estrada, a menos que a gente vá tipo às 4 da manhã, que ainda não há trânsito, mas não podemos estar no meio da estrada. Mas depois, a certa altura, a própria administração da cidade de Tóquio colocou uma reprodução desta placa ao lado, no passeio, na entrada da ponte, que é para as pessoas poderem ver, porque as pessoas querem ler a descrição da plaquinha e não sei o quê. A ponte no século XIX foi transformada numa ponte de estilo parisiense, tem muito do estilo dos boulevards parisienses, com elétricos a passarem em cima, com aqueles candeeiros muito típicos, não é, dos boulevards de Paris. Aqui ainda se consegue ver um bocadinho. É muito bonita e com uma balaustrada de pedra e uns arcos. Muito, muito bom exemplo de arquitetura. Contudo, mais tarde, como a cidade de Tóquio e aquela zona em particular cresceu muito e ficou muito densa, não é? Com muitas estradas a passar umas por cima das outras, acabou por se fazer um viaduto
que passou mesmo por cima da Nihonbashi. Então, em cima da Nihonbashi há um viaduto que tem estas placas de metal esverdeadas horrorosas e ainda diz Nihonbashi aqui em cima, que ainda sabe o que é. Este viaduto desfeia completamente o monumento que é a ponte antiga. Tokyoitas não gostam muito, mas pronto, mas está lá. E agora, vamos começar os caminhos propriamente ditos. E o primeiro caminho que nós vamos começar por ver é o Hoshu Kaido. Hoshu Kaido é o caminho, por nenhuma ordem específica, estou a fazer o percurso assim. É o caminho que vai para Hoshu. Ou seja, o caminho é como na toponímia portuguesa nós temos sempre uma rua direita, que é a rua que vai direita à igreja. É por isso que ela se chama Rua Direita. Temos sempre uma rua que vai para. Por exemplo, a sair das cidades portuguesas, estou-me a lembrar, Coimbra, a cidade onde eu vivo, e estou neste momento, tem uma rua que é Rua da Aveiro, ou Rua da Figueira. É a rua que vai para Aveiro, ou é a rua que vai para a Figueira. Estão a ver? Essa é a mesma lógica em todas as civilizações, o que é muito engraçado. Então, aqui no Hoshu Kaido, nós temos o caminho que vai para Hoshu. Hoshu era a prefeitura no mapa das prefeituras antigas do Japão, porque a organização das prefeituras ao longo da história do Japão mudou um bocadinho. No mapa das prefeituras do Japão antigo, Hoshu era tudo isto que está aqui a cor de laranja, neste mapa, ao lado. Também se chamava Mutsu no Kuni, o país de Mutsu. Kuni é país, o reino. O país de Mutsu. Tinha estes dois nomes. E era uma prefeitura enorme, como vocês conseguem ver, com uma organização norte-sul muito, muito, muito extensa. E aqui temos uma gravura do que era o Hoshu Kaido, em tempos idos. Ora bem, originalmente, o Hoshu Kaido era apenas até a localidade de Shirakawa. Portanto, começava naquele sítio da ponte, onde começam todos os Kaido, os 5 caminhos do Kaido. Começava naquele sítio da ponte, naquela marca da ponte, saía de Tóquio e ia até o início das montanhas, até o Tsunomiya. Já vamos falar mais das localidades e do nome das localidades. E depois aí dividia-se. Uma parte do caminho ia para Nikko, que é o outro caminho que nós vamos ver no próximo vídeo, não neste. E tínhamos o Hoshu Kaido propriamente dito, entre o Tsunomiya e Shirakawa. Não confundir com o Shirakawa-go, que é outra localidade que tem imensos turistas, é super famosa na versão massificada de turismo do Japão, que não é a minha preferida e tal, não é aquilo que eu recomendo. Não confundir com Shirakawa-go, que é noutra zona completamente diferente do Japão. Esta chama-se Shirakawa e é a Shirakawa de Odawara ou de Fukushima. Então, este pedacinho do Hoshu Kaido, entre o Tsunomiya e Shirakawa, nome de cidades atuais, para vocês saberem onde é que estão, tinha originalmente esse percurso tinha apenas 27 postos de paragem ou postos de correio. O que é que estes kaidos tinham antigamente? Estes kaidos tinham de x em x quilómetros, tinham, como nós temos também no sistema da mala posta português, por exemplo, no sistema dos caminhos da mala posta, tinham complexos de acolhimento aos viajantes, que incluíam correio, porque era muito importante passar mensagens depressa ao longo do caminho, e era essencialmente para isso que as estradas também serviam, para terem postos de correio, com serviço postal garantido. Tinham, obviamente, sítios para as pessoas comerem, sítio para as pessoas dormirem, sítio para mudarem as ferraduras aos cavalos, sítio para remendarem couro e metal e aquelas coisas que transportavam. E todo o tipo de serviços de curandeiros e saúde e não sei o quê, e sorte, e azar e rezinhas. Portanto, era uma espécie de microcosmos de tudo o que as pessoas precisavam quando andavam em viagens. Então, o Hoshu Kaido em particular não era muito extenso, nem era muito rico de postos de paragem, eram só 27. Mas depois estes Kaido principais tinham vias de acesso. Não é? Porque as pessoas tinham que vir das terrinhas para o Kaido principal. E tinham que vir das terrinhas para o Kaido principal em caminhos não tão marcados, não tão pavimentados, não tão estruturados, não tão seguros, etc. Mas que também tinham ainda alguns postos, nomeadamente de correios. Nós medimos, digamos que, o nível civilizacional de um Kaido pelos postos de correio que ele tem ao longo do caminho. Quantos são, como funcionam, etc. Então,
no total, incluindo esses caminhos subsidiários, já chegava a 100 postos de correio, nomeadamente os caminhos subsidiários que vinham do norte. É um caminho que passa por Fukushima, passa por Sendai, passa por cidades que são grandes hoje em dia, mas não são essas as secções do caminho que eu acho que as pessoas devem fazer a pé. Já lá vamos mais à frente, que eu vou explicar exatamente o que é que vocês devem fazer. A evolução do caminho ao longo do tempo. Claro, isto deixou de ser um caminho pé posto, um caminho de andar de cavalos e carroças. A primeira coisa que se faz em cima de um caminho pré-existente, em todo lado é a mesma coisa, faz-se uma estrada nacional. Aconteceu em Portugal, também aconteceu no Japão. Então, a estrada nacional que se fez aqui é a estrada nacional número 4. Ela depois continua para norte. Tem aqui a fotografia de um guia de percurso pedestre. A estrada nacional número 4 continua para norte, vai até ao Mori, vai até lá acima. Portanto, nós temos aqui uma parte do Hoshokaido ficou de baixo, ou não ficou bem de baixo, porque quando se faz o caminho a pé, como já fiz, com estes todos, a gente vê os marcos e sabe que a estrada em alguns sítios não foi exatamente em cima do Kaido. Portanto, nós ainda conseguimos andar à beira, em algumas partes conseguimos andar à beira da estrada, nas outras partes conseguimos andar quase na floresta. Ah, a Estrada Nacional número 4 é super, super famosa como uma das estradas turísticas no Japão, não é? Uma daquelas estradas de fazer road trips, das pessoas alugarem um carro, alugarem uma caravana e fazerem a Estrada Nacional número 4. É isso que se faz no Japão, porque passa em sítios muito, muito giros e que eu posso falar mais disso nos próximos vídeos. O que é que aconteceu aqui a esta província? O Mutsu no Kuni, a província de Mutsu, ou a província de Osho. Depois da Guerra Boshin, em que se estabeleceu uma série de coisas do governo Meiji, eles decidiram, portanto, acabou o shogunato, eles decidiram dividir esta província em várias províncias menores, porque como eu vos mostrei no início, era uma província muito, muito grande, muito orientada norte-sul, mas uma área extensíssima, não dava para administrar aquilo. E também não era equilibrado, tendo em conta o tamanho e a população e a complexidade das outras províncias. Então, a partir de 1869, deixou oficialmente de existir esta província e os caracteres da nomenclatura antiga da província transitaram para uma das novas prefeituras. Portanto, fizeram 5 províncias no sítio que era só uma província antes. E destas 5, uma delas, a que estava mais a norte, utilizou os mesmos caracteres do nome da província antiga. Estão a perceber? Porque em japonês os caracteres têm diversas leituras diferentes. Então, captarem os caracteres da província antiga para uma das 5 províncias novas que ocupam esse espaço da província antiga era uma maneira de respeitarem a pré-existência daqueles caracteres para designar aquele espaço. Mas a leitura deles era diferente. A província nova, à qual ficaram acoplados os caracteres da província antiga, é a província Rikuo. Rikuo. E essa província localiza-se no extremo norte do antigo Mutsunokuni e, portanto, em Aomori. Portanto, como as pessoas estavam a olhar para aqueles caracteres, continuaram a chamar-lhe Mutsu. Porque isso é que é lindo na língua japonesa. Então as pessoas viam aqueles caracteres. Estes eram os caracteres de Mutsunokuni. Portanto, Mutsu, Mutsu, Mutsu. E aquele sempre ficou conhecido simultaneamente por Riku, que é o nome novo, depois de 1869, e por Mutsu, porque era a maneira como se liam aqueles caracteres na versão em Mutsu no Kuni. Então, isso fez com que se passasse a assumir que o Hoshukaido, que é o caminho para Mutsu no Kuni, ia até Aomori. E vocês veem isto, inclusive, em livros de história. É um lapso que parece repetido e copiado com erro por cima uns dos outros, porque as pessoas não vão à origem da história das coisas, que eu vou. E as pessoas dizem, o Hoshokaido é até a Aomori. O Hoshokaido é em cima da Estrada Nacional número 4 até lá acima e à ponta de Honshu. Não, minha gente. O Hoshokaido é só até Shirakawa. Mas depois de 1869, porque Mutsunokuni foi dividido em 5 áreas menores e uma delas, a mais a norte, continua a utilizar os caracteres do nome antigo. Por causa disso, assumiu-se
caminho ia até Aomori. De facto, começou a estruturar-se o caminho até Aomori. Já havia caminhos secundários e estruturaram-se mais esses caminhos. Durante esse período, entre 1869 e 70 e tal, estruturou-se, de facto, o resto do Otsukaido. Mas até aí, o Otsukaido não era até Aomori. É preciso esclarecer estas coisas, que eu acho que a precisão é muito importante. A precisão histórica é muito importante. Portanto, lá está este segmentozinho pequenino cor-de-rosa aqui em cima, que vocês podem ver, é Mutsuo Riku já no final do século XIX e, obviamente, o Otsukaido, para vir até aqui acima, são muitos mais quilómetros, não é? Mas isto é só a partir de 1860. Como é que vocês andam neste caminho? É assim, este não é os caminhos mais fáceis de andar. Dos caminhos mais fáceis de andar, talvez secções do Tokaido e secções do Nakansendo. Eu acho que sim, que esses são os mais fáceis de andar. O Otsukaido só está preparado para visitantes japoneses. Não há outra maneira de pôr isto. Ou pessoas que entendam japonês, porque as placas estão todas assim. Portanto, vocês têm que fixar muito bem estes caracteres que estão aqui. Têm que fixar muito bem estes caracteres que estão aqui, porque são estes que vão aparecer nas placas. Estão a ver? São estes que aparecem nas placas. Esta é uma outra placa que está mais longe, depois tem algumas que são de pedra. Mas é isto que parece. Vocês não têm nada preparado minimamente para ocidentais, ou inglês, ou qualquer coisa assim. Não tem, não aparece. Têm uma associação turística. Ao longo de todo este rota, não é? Extensa, tem uma só associação turística. Funciona em Ninohe, já perto da Omori, que organiza com guias partes de passeios, também porque tem uma área florestal de parque natural e essa parte do passeio é muito bonita, mas precisa de guia, não é? E só estes é que organizam passeios na secção, lá está, mais recente, porque é a secção que só foi integrada no caminho no século XIX. E agora, os conteúdos exclusivos. Eu estou contente de partilhar isto com vocês. Então é assim, vamos fazer a par e passo, aqui em versão em explicação detalhada, aquilo que eu recomendo às pessoas que façam. É aquilo que eu conheço, é aquilo que eu faço. As pessoas que querem andar comigo andam comigo aqui. As pessoas que querem andar sozinhas, pelo menos ficam com estas dicas. Então, eu acho que a melhor maneira de fazerem uma parte deste percurso, vamos voltar atrás. Sempre atrás, pronto. Eu acho que a melhor parte de vocês fazerem este percurso é, estando em Tóquio, apanharem Shinkansen até o Tsunomiya. Porque até o Tsunomiya vocês não têm nenhuma secção do caminho a pé que dê jeito de fazer. Então apanham o Shinkansen até o Tsunomiya, saem, levam, por exemplo, podem aproveitar o dia em Tóquio, levam um Ekiben, que é um bento comprado na estação do comboio, com comida, e comem no Shinkansen. É um Shinkansen que tem um bilhete um bocadinho mais caro do que o normal, mas se vocês tiverem o Japan Rail Pass, está incluído. Depois, vocês chegam ao Tsunomiya e têm alojamento. É só chegar lá para dormir. Depois, no outro dia de manhã, fazem o passeiozinho à beira-rio, veem o templo principal da cidade. É uma cidadezinha interessante. O objetivo é almoçarem lá. Porquê? Porque o Tsunomiya é a capital das guiosas. Quando eu digo que é a capital das guiosas, vocês não estão bem a ver. Vocês sabem aquelas coisinhas que vêm ao lado do ramen, que vêm ao lado dos noodles, etc., que são uma espécie de dumplings em forma de rim e que têm um recheio que pode ser só de legumes ou pode ser de carne, etc. O Tsunomiya tem centenas de variedades de gyozas e são todas absolutamente deliciosas. Isto porque foi ali que se inventaram as gyozas no Japão. As gyozas são. Em mandarim não tenho certeza. Eu não quero. Janzi? Janji? Eu não quero enganar na maneira como se pronuncia. Mas é uma coisa de origem chinesa. Mas a versão japonesa, que se chama gyozas, começou a fazer-se em Utsunomiya. Eles têm o festival anual das gyozas de todo o Japão. Eles têm monumentos às gyozas na cidade. Eles têm centenas de restaurantes de gyozas. Eles têm
you name it. O sítio para comer gyozas do Japão é Utsunomiya. Então, imperdível. Vocês almoçam lá, eu sei levar as pessoas. Depois, atestados de calorias, vão fazer o vosso primeiro dia desta rota, que ainda é um dia calminho e ainda é um dia de apreciação da natureza. Depois tem a opção mais difícil para o segundo dia. Então, eu acho que devem depois apanhar um comboiozinho local para Uji. Quando saírem em Uji, quando está aqui, caminham até ao Yu Park ou então até outras partes à beira do rio, porque esta zona é linda para ver sakura, para ver cerejeiras em flor. É assim, se vocês quiserem ver como é que os japoneses celebram a época das cerejeiras em flor, vocês têm que esquecer os sítios turísticos, onde está toda a gente com barulhos de máquinas fotográficas a assediar as cerejeiras. É uma cena à la paparazzi. Depois estraga a vossa experiência também, porque é tão... tem tantos estímulos, tem tanta gente, aquilo uma pessoa sente pena da desgraçadinha da árvore, da cerejeira, que está a ser assediada. Então vão a sítios onde os japoneses vão a sítios onde as famílias estendem toalhas no chão e fazem piqueniques, onde os amigos se juntam com umas cervejas e uns snacks e estão para ali de tarde a conversar. Estão a ver, vivam como os locais. É isso que eu, no fundo, acho que consiste o turismo imersivo, ou também lhe chamam muitas vezes o turismo invisível, ou o turismo com menos impacto. É vivam como os locais vivam, aprendem como é que aprendam e experimentem como é que as pessoas sentem a natureza e os espaços à maneira delas. E é um bocado pôr-nos naquele lugar também. Este é um daqueles sítios onde eu acho que vocês conseguem ter uma experiência super autêntica. As pessoas simplesmente vão para lá, assim, há uma estrada que dá para andar de bicicleta de um lado para o outro, vocês podem alugar bicicleta e andar, há um riozinho muito giro, pode-se fazer piqueniques ali, também não se pode fazer em todo lado. Portanto, acho que é muito giro para se passar um bocado de tarde, com o solinho, a apreciar as cerejeiras em flor. Ao longo deste rio, o Kinugawa. E isto é o que vocês veem quando fazem isto. Não é um espetáculo. E esta área é imensa. Esta área continua. São quilómetros, quilómetros disto. Há espaço para toda a gente. Depois, fazem a parte de andar a pé. Portanto, esta coisa do almoço em autonomia seria cedinho. Depois, assim, com aquela modorra do ficarem cheinhos e paradinhos, apreciam as cerejeiras em flor. Se vocês quiserem, compram as guiosas e levam-nas com vocês e fazem o piquenique debaixo das cerejeiras com as guiosas. Top. E depois, vocês começam a caminhar durante a tarde. Passar pelo templo de Imamiya é um must. Seguir a estrada na direção de Sakura, que é uma daquelas post towns, é um daqueles pontos de paragem ao longo do Kaido. Seguir a direção de Kitsuregawa, que está marcada aqui no mapa antigo. Eu escrevi aqui à frente como é que isto se pronuncia. Kitsuregawa. Esta coisinha é japonês. Fazer o caminho, tanto do Kaido antigo, ao longo dos postos de marcação do Kaido antigo, mesmo o mesmo caminho que aquelas figuras históricas todas fizeram. Uma parte do caminho foi posta em cima a Estrada Nacional 293, a Estrada Municipal 293. Podem ver ainda os marcos antigos do caminho, podem atravessar os rios, tem vários riozinhos aqui à volta, muitos giros. Porque é que eu vos estou a dizer para vocês caminharem nesta zona? Porque esta é uma zona de muitos rios e esta é uma zona de muitos campos de arroz. Então esta é uma zona plana. É super fácil andar. Nem todas as zonas são ideais para andar. Esta é super plana, não tem muito trânsito nestas estradas, mesmo a parte que está alcatroada, portanto a parte em que ao caminho antigo se sobrepôs uma estrada, mesmo nessa parte não tem muito trânsito, é super fácil de caminhar. A paisagem é tranquila, de campos de arroz, vilas pequenas. Chegam até Kitsuregawa e aí vocês têm um local para alojamento. De preferência termas. Existe pelo menos um bom hotel com termas. Existem pequenas guest houses também em que as pessoas podem ficar em Kitsuregawa. Depois, portanto, estão a ver, está marcado no caminho. O Kaido antigo. E aqui está marcado um posto de caminho da Sakura. Portanto, Sakura Inose. Depois, vocês prosseguem
no dia seguinte, não é? Vocês dormiram em Kitsuregawa, vocês prosseguem pelas estradas do Kaido Antigo, vão parando em templos e pontos cênicos. Eu tenho alguns que eu gosto de recomendar, mas não demorar muito tempo. E depois, no final do dia, ficar em Otawara, com jantar e com alojamento. Porque também é outro sítio que já tem uma dimensão suficiente para ter alojamentos com termas. Porque estas zonas têm muitos rios e têm muitas águas termais. Sempre seguindo a rota do caminho antigo. Estão a ver aqui os caracteres da cidade de Sakuyama. Então, agora vem a opção. O dia a seguir, vocês já ficaram 2 noites ao longo deste Kaido, deste caminho histórico. No dia a seguir, eu tenho a opção de dificuldade baixa ou a opção de dificuldade alta. Agora, vocês escolhem. Dificuldade baixa. No dia seguinte, transporte de táxi até a estação de comboio que fica mais próxima, que é Nishinazuno. Esta zona onde nós andámos a pé aqui neste mock, nesta simulação de percurso, são zonas que não estão servidas de comboio de todo. Vocês têm que apanhar um táxi até à estação de comboio mais próxima e a partir daí podem prosseguir a viagem, por exemplo, para o norte, para Aomori, e irem até Ninohe e irem fazer, por exemplo, uma secção do Kaido em Aomori. Essa é a opção, tipo, saírem dali, irem para outra zona e fazerem outra secção noutra zona. A opção difícil é estando em Otawara, que é na zona onde vocês dormiram, não é? Nesta noite, vocês retomam o Kaido a pé. E este dia é um dia em que vocês têm que começar muito cedo, tipo 6 da manhã, 6h30 da manhã. Porque a ideia é, a partir do cruzamento da 461 com a 72, que é um cruzamento contemporâneo, mas há uma razão para o cruzamento ter sido feito aqui. Ou seja, há aqui um templo, que é o Rio Zenji, e há também aqui uma hot spring antiga, que é Taiyo. Então, templo, hot spring, beira do rio, ponte, estava-se a ver que isto era um marco de paragem no caminho, né? Então, a partir daqui, vocês podem retomar o Kaido, podem retomar o caminho na direção norte. E este dia tem, umas 10 horas de caminhada, tendo em conta que o pessoal vai parando para beber água e tirar umas fotografias e não sei o quê, entre 10 a 12 horas de caminhada. A percentagem da caminhada, caminhar mesmo, são 8 horas. Pois quanto mais querem parar, mais isto se estende. Portanto, é mesmo andar bastante neste dia, mas há partes, claro, que são menos interessantes, mas também há partes que são muito, muito interessantes. Passam pelo templo Atago, atravessam o rio Naka, o rio Kuro, passam pelo centro da povoação Ashino, pelo centro da povoação Yokoka. Perto do rio Nara, o Kaido funde-se parcialmente com a 294, mas é engraçado porque existe a 294, que é a estrada, mas que tem tipo um trator de vez em quando, campos de rolas e mais nada, e depois o Kaido às vezes anda do lado da estrada, às vezes passa a estrada e anda do outro, e a gente vai vendo aqueles marcos de pedra ao longo do caminho. À medida que se vai chegando perto do fim do Kaido, portanto já estamos a chegar a Shirakawa, vamos ver mais marcos de caminho e mais monumentos, não é? Porque era o início ou o fim do caminho. Quando vêm nesta estrada, vêm neste caminho, já estão a chegar a Shirakawa. Aí vocês podem. Este é o fim do Kaido histórico, como eu vos disse. Até o século XIX era só até aqui. Vocês podem escolher ficar aqui alojados, porque foi um dia e tanto e estão mortos de cansaço. Ou podem escolher ir para Shin Shirakawa, que é a estação onde passa o Shinkansen da linha Tohoku. E depois podem apanhar a linha Tohoku para ir até Ninohe. Portanto, na opção fácil, vocês iam logo para lá. Na opção difícil, vocês fazem este dia mais de caminhada, mais a sério, e depois vão para lá na mesma. Isto é uma capacidade de estender e tornar o percurso mais interessante. E lá têm então a possibilidade de fazerem um circuito deste mesmo Kaido, mas em modo floresta, em modo parque natural, na tal associação de guias locais. Portanto, o Tohoku Shinkansen é este Shinkansen que começa em Tóquio. Vocês podem apanhar aqui em Shin Shirakawa e podem parar no caminho. Quer dizer, se não quiserem apanhá-lo ao final de um dia extenuante de caminhada,
dormem em Shirakawa e depois no dia a seguir apanham este Shinkansen e podem parar, por exemplo, em Sendai, que é uma cidade enorme, embora eu acho que não é particularmente gira para ver, mas é uma cidade enorme, tem outro tipo de ofertas. Podem parar em Morioka, que também é muito conhecida. Ichinoseki é um sítio onde eu recomendo que vocês parem. Não tanto por Ichinoseki em si, mas pelas coisas que vocês podem fazer deste lado. Eu tenho que fazer outro vídeo sobre o Tohoku Shinkansen e as coisas que é para fazer ao longo do caminho. Prosseguindo, Shirakawa é lindíssimo. De facto, vocês podem dormir em Shirakawa e apreciar as coisas no dia de manhã com mais calma. Tem uma famosíssima cerejeira do estilo churão, não é? Em que os ramos caem para baixo com este estilo de salgueiro churão, mas é uma cerejeira em flor, portanto é bonita de ver na primavera. No outono também é muito fofa, uma vilazinha muito fofa e que fica toda colorida de vermelho, muito gira no outono. Portanto, sim, vocês podem também lá dormir e apreciar as vistas. É muito tranquilo, é um sítio onde não se sentem enchentes. Ah, há algumas, há algumas daquelas pessoas que andam com os livrinhos a carimbar que andam a fazer os Kaido, mas é muito, muito pontual. Eu diria que é mais tipo na Golden Week, que é em maio, ou a primeira semana de maio, ou então à volta dos feriados do 15 de agosto. De resto, não vejo lá mais gente. Se vocês quiserem, no dia a seguir, alugar carro e andar por ali, é uma coisa que eu gosto de fazer no Japão, alugar carro e conduzir, têm acesso a andarem pela montanha, não é? Do lado este de Shirakawa. E aqui na montanha há algumas coisas que eu recomendo ver. A Komadome, a cascata de Komadome, o Parque das Aleias, se elas estiverem em flor nesta altura, o Fuji Shiroseji esteve fechado muito tempo. Eu não sei exatamente como é que está agora, mas era uma coisa que eu gostava de visitar. O Nassau Glass Museum é curioso. Eu acho que para nós europeus não é mind-blowing, mas é curioso ver como é que isto é percepcionado no Japão. A vista do Lago de Nassau é bonito. E outra cascata bonita que é Otome no Taki. Portanto, isto são vistas de montanha, vistas de cascatas, dentro de um parque natural, estradas de montanha muito lindas de se conduzir, um ar puríssimo, o ar mais puro de sempre. É um sítio muito, muito esquecido pelo turismo massificado. Não tem muitas estruturas para vos dar apoio, mas ao mesmo tempo vocês sentem-se completamente perdidos, no bom sentido, perdidos e felizes no Japão profundo. E é super acessível se vocês alugarem carro por aqui. Há sempre sítios para alugar carro junto às estações de comboio principais e, por maioria de razão, junto às estações de Shinkansen. E como Shirakawa tem uma estação de Shinkansen, é super fácil. Para vocês alugarem carro no Japão, vejam o meu artigo do Japan Travel sobre como alugar carro no Japão, que eu vou pôr na descrição deste vídeo. E se eu já fiz algum vlog, eu vou buscá-lo e pôr lá em cima também na descrição do vídeo. Basicamente, se vocês tiverem carta de condução portuguesa, 100% dos pontos na carta, forem sócios da ACP e tiverem. Eu acho que é isso só que vocês precisam neste momento. Agora já não é preciso seguros especiais para isto. Vocês podem alugar carro no Japão e conduzir. Conduz do outro lado da estrada, contudo. É como no UK, se vocês têm experiência de conduzir no Reino Unido, não é? Em Londres, é igual. Também, se vocês, portanto, a opção anterior eu disse-vos alugar carro e andar para o lado da montanha, isto tudo, coisas que podem fazer, não é, depois do Kaido, depois da canseira de caminhar o Kaido, para prolongar um bocadinho mais a exploração daquela zona. Se vocês quiserem andar um bocadinho de comboio e irem até Koriyama, na verdade, este Kaido, ele termina em Shirakawa, mas ele convencionou-se logo desde o princípio, logo desde o século XVII, que ele terminava, mas era em Koriyama, porque Koriyama é maior do que Shirakawa e fica às portas do lago Inawashiro. E o Inawashiro era um lago importante, porque tem uma série de termas, uma série de vistas e não sei o quê. Então, se vocês forem até Koriyama, depois de Koriyama, podem continuar de comboio ou também podem fazer essa coisa do alugar carro e andar por aqui, porque todas estas coisinhas à beira da estrada, até ao lago Inawashiro e à volta do próprio lago, são vilazinhas adoráveis, lindíssimas e vocês têm vistas destas.
Esta não é do lago. Esta é de um sítio. Esta é só de um lago menor, pequenino, que nem aparece aqui neste mapa. E, e são maravilhosas mesmo. Não há explicação. É o Japão dos postais, mas sem a confusão, sem a confusão de vocês se sentirem que estão dentro de uma coisa artificial, que é uma coisa que eu sinto muito, infelizmente, é uma coisa que eu sinto muito já quando se vai a Kamakura, quando se vai a Kyoto, não sei o quê, já é muito artificial, já é muito produto turístico. Então este é o outro Japão, o Japão que eu gosto de mostrar às pessoas. Um, Portanto, dos Gokaido, dos 5 caminhos, já fizemos um, certinho. O próximo vai ser este aqui, vai ser o Nikkokaido. Como vocês veem, entre Edo, portanto, a Nihonbashi, a ponte do metro zero destes caminhos todos, e o Tsunomiya, basicamente estes caminhos antigos eram o mesmo. Hoje em dia correspondem a cidades que estão na área metropolitana de Tóquio e arrabaldes da área metropolitana de Tóquio, então que estão muito desenvolvidas, são muito densas a nível populacional e urbanístico e tal. E as secções do caminho aqui não são muito interessantes de se visitar, acho eu. Mas esta parte aqui para cima do Tsunomiya para as montanhas na direção de Nikko, sim. E além disso, a história deste Kaido é diferente. Portanto, o Nikko Kaido vai ser o tema do próximo vídeo, da próxima apresentação. É um caminho com características completamente diferentes. Como eu vos disse, este do primeiro vídeo eu estava a recomendar às pessoas andarem em planície, no meio dos campos de arroz. Este, nós vamos andar entre pinheiros e ciprestes e é uma paisagem de montanha, o ar tem outro cheiro, os sons são diferentes, as cores são diferentes, é muito mergulhado no verde, é um caminho completamente diferente e eu gosto de explicar às pessoas quais são as características de cada uma das rotas, porque podem querer fazê-las todas ou podem querer só selecionar as que gostam mais. Portanto, até ao próximo vídeo. Não se esqueçam de ver as descrições que estão aqui em baixo na descrição do vídeo para seguirem links úteis para saberem mais sobre estes conteúdos e se quiserem saber mais do Japão e visitar o Japão, e comigo. Beijinhos e até ao próximo vídeo.